Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Nós declaramos a nossa confiança e dependência no Senhor e na ação do seu Espírito. Que a sua palavra não nos traga apenas informação, mas também despertamento. Que ela produza luz e entendimento, como a própria Escritura afirma, e que desperte em nós uma fé prática, viva e aplicada ao dia a dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. A salvação que recebemos em Cristo aponta, em primeiro lugar, para a eternidade e para a obra completa realizada na cruz. Contudo, essa fé também impacta profundamente a maneira como vivemos aqui e agora. É verdade que existem distorções do Evangelho que assumem contornos humanistas e antropocêntricos. O apóstolo Paulo declara em 1 Coríntios 15:19 que se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Em outras palavras, ele não está negando o impacto da fé nesta vida, mas alertando que nossa esperança não pode estar limitada apenas ao presente. Nossa fé alcança a eternidade e exatamente por isso transforma também a nossa realidade terrena. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal Luciano Subirá e deixe nos comentários de qual país você está assistindo. Deus abençoe. A vida eterna, no entanto, ele não está dizendo o Evangelho que deveria ter como foco principal a característica não é eterno. E ele não tem benefícios, por assim dizer, que ele não tem efeitos colaterais bons, obviamente, aqui na nossa vida terrena, por exemplo, quando Paulo fala a respeito de piedade. Ele começa escrevendo a Timóteo: o exercício físico para pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitoso, porque tem a promessa dessa vida e da que há de vir. Só que ele está comparando, é como se fosse uma balança romana, os dois pratos, e diz: a piedade é bem mais proveitosa, tem bem mais filhos. Mas ao dizer o exercício físico para pouco aproveita, e não está dizendo que não tem nenhum proveito, nem tanto eu, durante muito tempo, lise a círculo, quase como se Paulo tivesse dito não tem nenhum proveito. Ele diz a Pedro: a piedade, sim, aproveita-os, porque além de te abençoar aqui na terra, ela vai garantir os seus resultados eternos. É só que ajuda aqui na terra, mas tem proveito, obviamente, nunca estará no patamar da piedade que diz respeito à vida eterna, mas ele tem proveito. E muitas vezes nós pensamos na fé e o medo de incorrer nesse desvio que muitos acabam cometendo, de usar a fé quase como se fosse um meio de solucionar apenas problemas terrenos. Nós muitas vezes deixamos de reconhecer que, apesar de focar na salvação eterna, a fé também tem efeitos colaterais nessa vida terrena. Ora, nós podemos viver intervenções de Deus no meio de circunstâncias adversas, no meio de problemas que enfrentaremos, e na verdade precisamos entender que, de acordo com as Escrituras, as pessoas eram preparadas desde o início da sua conversão para lidar com essas questões. Estão falando esse bloqueio, esse temos que nós lemos de Isaías capítulo 43, quando Deus se revela no versículo 3, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. A expressão Salvador para esse povo do Antigo Testamento não tinha o que você temos hoje de salvação no sentido espiritual. Para eles, a palavra Salvador, ela significava simplesmente um libertador, alguém que veio ajudar, alguém que vem socorrer, alguém que vem oferecer livramento se a pessoa está se afogando. E outra vai salvá-la. Nós vamos entender que naquele caso era o livramento da morte, nós não aplicaríamos esse salvamento ou sentido espiritual. Mas de alguma forma aparece ele Salvador, ou salvação na Bíblia, para nós só tem o sentido espiritual. Deus estava dizendo: eu vou livrar você do que no versículo anterior 2 Deus diz: quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo. Agora, nós que ele não disse você passar, e diz quando, porque ele está dizendo que é só uma questão de tempo e você vai passar pela água e pelo fogo. Eram situações, alegoricamente, a título de exemplo, eram apresentados como figuras de adversidades, de circunstâncias difíceis. Hoje nós não pensamos nisso, onde imaginamos a questão.
da água, não é porque nós vivemos numa época em que qualquer dificuldade de transpor um rio, quando eu e você, por exemplo, estamos numa viagem, qualquer situação de locomoção, ou nós temos pontes ou boas embarcações garantidos, não era a realidade deles. O que o povo de Deus na Bíblia precisamos ter operação milagres como a abertura do Mar Vermelho do Rio Jordão, porque havia um momento de qualquer travessia muito perigosa e o risco de afogamento muito alto. Agora Deus está dizendo, quando você passar pelas águas, elas não vão te afogar. Eu passar pelo fogo era uma impossibilidade para eles, continua sendo para nós ainda hoje, é o tipo de problemas diferente, a água não está resolvido. Mas Deus estava dizendo nessas circunstâncias, eu quero me revelar teu Salvador, eu quero intervir, eu quero livrar você. Então, quais são as garantias que nós temos, que nós enfrentaremos a adversidade? E-book, novamente capture, não disse você passar, e diz quando, e traz a questão de tempo, você está na fila e vai chegar sua vez outro dia, falou, está amarrado, vale. Pode amarrar, mas você está na fila e vai chegar sua vez, né? Jesus disse em João 16:33, no mundo terei aflições, gente, são a garantia, é praticamente uma promessa, apesar da gente nunca ver o crente reivindicando o Senhor, como posso nessa manhã, da minha porta de aflições, o que o Senhor prometeu outro dia, falou para mim dar um pastor, isso é o tipo de promessa, não sei nem crer ela cumprir sozinhas, né? Bem fácil, faço agora. O que eu e você precisamos compreender é que, assim como Jesus disse, vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo aqui no verso, antes de mais nada, antes de dizer que a gente a passar pela água pelo fogo, Deus começa também dizendo, não temas, não tenha medo. Ali a gente impressionante como essa frase e ao longo da Bíblia e Deus sabia, quão importante era não sucumbir ao medo, o quão importante era gerenciar as nossas reações interiores diante de circunstâncias adversas, senão não teria falado tanto a respeito do assunto bom. E o que você precisamos entender é que há tanto nesse seco como em muitos outros na Bíblia, uma mesma construção. Qual é a construção? É o que nos ajuda a entender a dinâmica de operação da fé, porque eu não sei você, mas eu me lembro desde garoto, desde adolescência, de ver a maioria dos pregadores, exemplo, você tem que crer, tem que acreditar hoje sua fé. Mas a maioria não me explicava direito nem que é a fé e como a fé funciona, e a gente muitas vezes presumir que todo mundo deve saber o que existe é fé, mas muitas vezes em termos práticos, e você vai conversar com gente até hoje com 11 anos de caminhada, e às vezes ele não entende direito do dia. Eu abordei falei, meu amigo, por que você anda fazendo tanta cara de fé para trocar de fé? Eu vou lhe como é que existe uma cara de fé agora a gente imagina, e queria coisa que às vezes nem bíblicas são, por falta da instrução daquilo que já está claramente revelado nas Escrituras. Então, o que eu quero compartilhar com você hoje, para mim, alguns princípios mais esclarecedores sobre o funcionamento da fé. E Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, outro dia falou. Para mim ele é Jesus, ele vai ver se eu mudo, nós não. Eu falei, olha, mas o apóstolo João diz na 1 de João, capítulo 5, verso 4, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, não apenas Jesus pode vencer, mas cada um de nós que nascemos de Deus, que fomos regenerados, que vivenciamos o novo nascimento, também podemos vencer o mundo, e o recurso para vencermos é o que a nossa fé agora, se Jesus usa a expressão, que é para ter bom ânimo, e o mesmo João que registrou esse lá na frente está dizendo que o que vence a fé não dá para desconectar a reação do ânimo com o funcionamento da fé, e aqui que eu quero começar chamando a sua atenção, e essa razão pela qual Deus antes dizer, eu sou seu Salvador, e disse as circunstâncias que iam passar, mas antes de ser o que ia passar prometendo salvar, ele também disse, não tem necessidade de ter medo, porque quando passar você não está sozinho, abandonado, eu estou com você e não estarei presente apenas para se socializar, eu falei lá para oferecer. Ajuda quem está entendendo aí também. Então, basicamente, o que eu percebo ao olhar essas declarações bíblicas é que a fé ela tem dois estágios bem distintos. Primeiro estágio da fé diz respeito ao que acontece dentro de nós,
do lado de dentro, o segundo, e será inevitavelmente um desdobramento, um efeito colateral do primeiro. Diz respeito ao que vai acontecer do lado de fora nas circunstâncias. A fé, ela não começa a produzir o resultado do lado de fora nas circunstâncias sem primeiro produzir resultado do lado de dentro, na maneira como nós lidamos, com as questões interiores. Então, para mim, isso fica bem claro quando aí um Faz de Deus começa aqui justamente no Não Temas. Daqui a pouco nós vamos perceber como isso é repetido, como isso é enfatizado ao longo das Escrituras. Eu lembro, batizando ainda-se a questão dos dois sites da fé, e que o primeiro é interior. Eu me lembro quando o garoto de ouvir meu pai várias vezes repetir um versículo bíblico, está lá em Provérbios 24:10, que diz que te mostrares frouxo, no dia da angústia a tua força será pequena. O tempo está dizendo que marca o interior, o emocional errada, compromete a força na hora de enfrentar o problema, mas basicamente a vida não está falando meramente sobre a sua força. Eu diria que isso compromete inclusive a força que Deus poderia manifestar em seu favor, o que diz de Isaías capítulo 30, versículo 15, porque assim diz o Senhor, Deus, o Santo de Israel, em ambos converteres e em sossegados está a vossa salvação, paz e livramento, e na tranquilidade e na confiança a vossa força a Deus, fazendo em sossegado descanso interior, está o seu livramento na tranquilidade e na confiança a sua força. Nós precisamos entender que antes da fé produzir qualquer resultado do lado de fora, ela precisa se manifestar trazendo força para basicamente o que nos colocando acima e não abaixo das circunstâncias, nos permitindo que a gente se mova por cima, que nós possamos prevalecer sobre, para dar essa mensagem hoje seria exatamente esse prevalecendo sobre as circunstâncias, quando eu e você temos sobre as circunstâncias, quando eu e você temos uma reação interior de nos curva, de nos permitir ser abatido ou abalado pelas circunstâncias bom, então você pode ter certeza que elas tomaram a dianteira, estão vencendo. Mas quando Deus disse, quando você passar pelas águas, elas não vão te fazer mal, não vão te afogar, Deus está dizendo, você pode enfrentar circunstâncias difíceis, tem aquelas que destruiu, onde ele diz, quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Ele está de novo dizendo, você pode passar por circunstâncias difíceis que não tiram você, e outras falar, você pode ser preservado. As circunstâncias não precisam trazer nenhum dano para você, e significa, em vez delas prevalecer, você é que vai prevalecer sobre a olhar para as Escrituras. Eu vejo a repetição disso de forma contínua. O Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a Bíblia nos fala a respeito de um homem chefe da sinagoga, chamado Jairo, que vai até a Jesus pedir ajuda para que Jesus possa curar sua vida. Enfim, versículo 35 de Marcos 5 dias, assim falava ele ainda. E quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomoda no Messi, e o resto 36 esmar Jesus, sem acudir a palavras. Existem algumas coisas que não precisam ganhar a moral, que muitas vezes damos para elas, e quando você olha para a Bíblia, normalmente você vai encontrar um Deus que não dá moral para problema. A Bíblia diz que Jesus, sem acudir a tais palavras, quais a notícia que deram, de que a moça enferma que já está precisando de ajuda, ora morreu, o texto diz Jesus, tem acudir às palavras disso, é o chefe da sinagoga, não temas, crer somente. E eu tenho dito isso repetido às vezes ao longo da minha vida, onde a fé entra, o medo tem que sair. Mas a verdade aqui, onde o medo entra e normalmente a fé está saindo, os dois não são compatíveis, eles não dividem o mesmo ambiente. Que Jesus está dizendo para Jade, vai usar sua fé, use fé pura e não deixe o medo participar desse processo. E outras palavras, se livre do medo de um jeito de administrar essas questões interiores, porque aí vai funcionar o primeiro estágio da fé. Não temas, crer somente. Quando olho para essa instrução bíblica, assim como Hebreus capítulo 4, verso 3 dias, nós os que cremos entramos no descanso, a um descanso da fé. É aquela mesma declaração de na tranquilidade e na confiança estava essa força de raízes. Pode ser entendido aqui, quando você vai ler Hebreus 43, o contexto. O escritor está falando de um descanso prometido, e que nós, os que cremos, vamos entrar naquilo que a geração que, por exemplo, saiu do Egito não entrou, porque
não herdou a terra da promessa, então obviamente ele está falando de algo que nos está prometido e reservado. Mas eu quero tomar essa declaração, se ela é compatível com tudo que a Bíblia ensina sobre um lugar de fé, ele é um lugar de descanso interior bom. E quando aí você entendemos isso, talvez fique mais fácil perceber a recorrência das Escrituras, olhando alguns exemplos como no livro de Isaías 43, que é o texto nós estamos usando aqui como ponto de partida, como trilho da nossa reflexão, o seu valor de passar pela água e pelo fogo. Eu gostaria que a gente avaliasse 2 exemplos de situações de gente passando literalmente pela água, pelo fogo, mas precisando exercer a fé e a presença desses 2 estágios da fé. Primeiro era funcionando lá de dentro, depois operando lá de fora. Primeiro exemplo está lá em Mateus no capítulo 14, se você puder me acompanha na leitura. Mateus capítulo 14 começa no verso 22 com a frase incomum, e não é algo corriqueiro nos evangelhos, nem no relato do comportamento dos discípulos de Jesus, ou da forma de Jesus agir o resto entre 2 assim, logo a seguir compele Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Aí ele veio traduzir o que Jesus insistiu. A tradução brasileira diz que Jesus obrigou os seus discípulos, e a Nova Almeida atualizada apenas usou a expressão fez com que os discípulos entrassem. Cada uma delas tem dado um tom diferente para uma expressão que na verdade não precisa ser devidamente observada. Essa palavra aqui traduzida como compele-nos no grego, ela significa forçar, empurrar. Para obrigar ainda acrescenta ao artigo obrigar, pela força, por ameaças ou mesmo por força de contrato, petição, outros meios. Jesus literalmente teve que obrigar os seus discípulos a entrar no barco, e não apenas deu uma ordem, ele forçou. E por que é que Jesus obrigado? Porque houve resistência por parte dos seus discípulos. Agora não é o perfil dos discípulos resistir a uma direção de Jesus. Jesus tem que se impor, porque aqueles não queriam entrar naquele barco que Jesus obrigou. Quando você lê a continuidade do texto, você descobre que eles enfrentaram uma tempestade, e uma tempestade não aparece de um minuto para outro sem dar prenúncios de que está chegando. Alguns desses discípulos eram pescadores experientes, conheciam as tempestades do chamado Mar da Galileia, que apesar de ter ganho na época um título de mar, é o lago, é uma grande porção de água doce, e de repente Jesus fazendo aquela turma entra no barco, e depois vão encontrar com vocês a turma óleo deste ano, vai não vou não. E o verso 23, assim despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, ou seja, Jesus bota os discípulos no barco. E desvai eu não vou com você, estou indo orar, a tu mora, que a tempestade só não vai, não eu imagino alguns, o Leandro, é agora que ele se liga de nós a Íris, não queria Jesus, teve que obrigamos agora. O texto diz assim, em caindo a tarde, lá estava ele só para orar, você já começou a anoitecer. Jesus já tinha botado o distrito no barco, já tinham saído, já tinha subido ao monte. Nós não sabemos quanto tempo antes do anoitecer eles saíram, mas essa informação é importante. Entretanto, o verso 24, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário hoje, e o resto em 5 dias, na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. O que significa na 4ª vigília da noite? E a noite era dividido em 4 regidas, cada uma delas durava 3 horas, o período da noite 12 horas, tinha 4 vigílias de 3 horas, a primeira mais ou menos entre 6 horas, que era quantos conhecia até as 9 horas da noite, a segunda vigília da 9 horas à meia-noite, a terceira vigília da meia-noite às 3, e a 4ª vigília entre 3 e 6 da manhã. Nós não sabemos que horas discípulos entraram no barco, mas quando está chegando em casa de Ser, às 6 horas Jesus já está lá no alto do monte. Então eles saíram antes, não sabemos quanto tempo antes. Agora passaram-se 3 vigílias inteiras, pelo menos das 6 às 9, das 9 horas meia-noite às 3 horas, eles são em algum momento entre 3 e 6 da manhã, sendo que sair antes vai sair da tarde, ou seja, no
mínimo mais 9h30, talvez perto de 12 horas, eles estão dentro daquele barco. João tá Evangelhos diz que eles estavam no meio do mar depois de todo esse tempo, e eu costumo brincar que uma das coisas difíceis de estar no meio é que se você desistir da missão, tá tão longe, quando nem interrompê-lo depois de todo esse esforço. Eles não conseguiram atravessar a maior distância, falando da largura, não do comprimento do mar da Galileia, imaginando onde eles estavam atravessando a menor, não há maior distância, não comprimento. Ela pode dar em torno de 11 quilômetros, significa que eles tinham talvez conseguido em todo esse tempo chegar na metade. Um dos evangelhos diz que estavam literalmente na metade. O evangelho de João, quando a medida de estádios de esquadro, aqui Mateus sua dias, muitos quando você faz a conta medida em estados que João dá 5,5 quilômetros, seria metade dos homens olá. Neste momento, depois de tanto esforço, imagine que aqui já não é apenas o cansaço envolvido, é praticamente um desespero batendo no meio da tempestade. Então, além de estar à noite, se temos a tempestade, não estamos falando de um céu com lua ou estrelas, então, no meio daquele escuro, então, relampejar, e outro, eles veem um vulto de uma pessoa que vem andando sobre as águas. A minha pergunta é como você reagiria? E o resto, 26 Jesus, discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, e significa aterrorizados, exclamaram, e com fantasma uma potência ainda diz que eles de medo, tomado de medo, deitar. Imagine se fosse os crentes hoje, já estava dizendo, está amarrado em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, dependendo de onde veio o linguajar, teu não ter mudado, já estava a ver uma pronúncia, não cruz credo, né? Eu não sei o que aconteceria conosco, mas gente não se espera ver essa hora da madrugada. É uma pessoa andando sobre as águas, primeira coisa que eles pensar é algo espiritual, o desespero toma conta deles, e o versículo 27 isso. Mas Jesus imediatamente lhes disse o que você diz a alguém nessa hora: as redes tenham um bom ânimo, sou eu. Não temais. Quase sempre, em qualquer circunstância, adversidade, e seu discurso divino, essa mensagem bíblica, tenha bom ânimo, não tenha medo. E no momento que Jesus, essa declaração, a Bíblia diz, o verso 28, respondendo-lhe Pedro disse, e a gente acredita que pelo estilo de temperamento de que Pedro tinha, que nós vemos nas entrelinhas, Pedro era o cara que pensava falando e falava pensando. Que tipo de gente fala por e-mail e às vezes até peso depois, se não for ao mesmo tempo. E disse: és tu, Senhor Jesus, manda-me ir ter contigo sobre as contaros. O boné somente no meio da tempestade. Acho que essa é a melhor forma de checar a agilidade, a genuinidade e identidade revelada de Jesus. E Jesus apenas diz para ele: venho, e Pedro simplesmente se levanta naquele barco, e disso partiu Marta. Eu fico imaginando que todo mundo fala mal do Pedro. Gente, não, Pedro foi mais doido e o mais arrojado de todos esses. A gente tem mania de chamar o Pedro incrédulo. Mas faça-me alguém de entrega quando eu e você nunca teríamos saído do bar. Eu não sei se Tiago vira para João e diz: após 2 denários que não dá 3 passos. Eu não sei como foi a reação dos outros, gente, mas ninguém se empolgou junto. E o texto nos mostra que Pedro andou sobre as águas. Então verá 109 disse: vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. É aonde o medo entre a fé. Sai aonde a fé entra o medo. Ai, Jesus chega expulsando o medo de dizer: não tenho medo, tenha um bom ânimo pelos, e enche de fé. E desistiu o Senhor, que é o meu mestre, o meu discipulador, se move por sobre as tempestades da vida. Eu quero me mover sobre elas do mesmo jeito que o Senhor Jesus diz: nunca disse que é só para mim. Vem Pedro, o IP do simplesmente, sai entendendo que aquilo é para ir, mas de repente ele começa a reparar no que nós constâncias. E hoje alguém me perguntou, passou além da definição bíblica de fé. Lembrei 11:1 de que a fé é convicção de coisas, não se vê certeza de coisas que se esperam. Se o Senhor tivesse que dar algum outro tipo de definição de fé, qual seria? Eu recorri a esse texto, eu falei: fé é ficar olhando para Jesus na hora da tempestade.
Mas se você quiser minha definição de dúvida ou incredulidade, é olhar para a força do vento em vez de para Jesus na hora da adversidade. E nós precisamos entender que o foco no lugar errado e não dos próximos domingos. Eu vou falar sobre visão de fé, tem tudo a ver com ajustar, que ele não chama atenção para a circunstância a ponte nos amedrontar de nos ferir, e nós deixamos que elas prevaleçam. E quando o primeiro estares a fé significa, e você temos que prevalecerá sobre ela agora, enquanto a maioria fala mal de Pedro. Eu estou no time dos admiradores, quando Pedro, como é sócio mês de abril, no dia que levou um caldo que sumiu de uma hora para outra dentro da água, né, pelo sabia nadar, gente, o evangelho. Desconto Jesus aparece na praia ressuscitado pelo pula na água e vai nadando ao encontro do Senhor, mas ele se recusou a voltar nadando o barco. Ele falou: eu não vou amortar o sobrenatural, eu não vou perder aquilo que eu comecei a experimentar. Ele é a sala e fez relação mais rápido que o cliente pode fazer na vida daquelas, nem dá tempo de enfeitar Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E ele só deu socorro, só vale Sió. E a Bíblia diz: Jesus estendeu a mão, tomou-o pela mão. E o que mais o texto disso prestem, tem um prontamente Jesus estendendo a mão, tomou-o, e lhe disse: homem de pequena fé, porque duvidaste reparar na força do vento, permitir ter medo, é definido por Jesus como dúvida. Mas o resto 32, e subindo ambos para o barro, e significa que Pedro andou sobre as águas 2 vezes a ida, e a volta na hora que está a aprofundar de grita por socorro, Senhor, pega pela mão em vez de abortar, ele retoma o processo, e a Bíblia diz que ambos vão juntos para o barco, e eu acho fantástica essa segunda parte bom. E no momento que a sala no barco tivesse 32 subindo ambos para o barco, cessou o vento, tudinho, está valendo, isso falei. Jesus podia ter ajudado Pedro teve medo do vento, hora de Jesus pisa no bar, está tudo resolvido lá de fora, por isso o seu resolver esse ônibus pendente entre experimentar do medo, mas a verdade é que a fé nunca começa mudando as circunstâncias, e ela começa o período do lado de dentro, é só depois que você vence os seus temores que a fé vai abrir. O segundo estágio, funcionar do lado de fora. Pedro teve que lidar com medo, quando andou teve que lidar com medo que iria botar o sobrenatural, mas quando resolveu aquilo, o Senhor simplesmente isso agora, vamos para o próximo estágio da fé, a diversidade simplesmente vocês, ou quem está entendendo, ninguém. O Daniel capítulo 3, no sala dos 3 amigos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e eu gosto de chamar luz pelos seus nomes originais, apesar da maioria de nós conhecemos pela maneira como o rei Nabucodonosor os rotulou depois, Sadraque, Mesaque e Abdenego, e a Bíblia diz que quando o rei ameaçou abá-los na fornalha de fogo ardente, o posicionamento deles foi ficar com a palavra de Deus. Gente, a festa sempre escolhe a palavra, sempre põe a palavra em primeiro lugar, sempre trata a palavra de Deus como a maior autoridade a ser obedecido, a ser respeitado, como a voz acima de qualquer outro. E eles sabiam que um dos mandamentos que Deus, por meio de Moisés, seu servo, tinha dado é: não farás para ti imagem de escultura, não te prostrarás diante delas, nem as adorarás. E quando o rei baixa um decreto mandando, ele se pôs ali. Eles falam por redes, não vai rolar, e não vamos obedecer a Deus. Ele abraça dizendo: eu vou lançar vocês na fornalha de fogo ardente. E pode lançar. Nossa obediência a Deus não está condicionado a algum tipo de bônus, é atrativo para nós, custe o que custar, nós vamos obedecer. Mas não fale você que ele não pode nos livrar, e naquele momento ele simplesmente abre um leque de fé. Deus pode, se inclusive nos livrar da tua mão, pode nos livrar da fornalha. O que é que aconteceu? Você conhece a história. Mas eu amo o resumo de Hebreus capítulo 11, verso 34, que diz que alguns pela fé apagaram a força do fogo. Se você olhar com o que aconteceu de não apagar o fogo da fornalha, continua aceso. Os agentes apagaram a força do fogo, porque o fogo não podia queimados, particularmente entendo por exatamente isso que Deus falou: quando passares pelo fogo. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, a chama não arderá em você. O primeiro estágio da fé é fazer com que o fogo perca o seu efeito depois, ou você vai pagar, ou vai sair da fornalha. E o que significa isso? Significa: ei,
você não nos curvamos diante dos temores que normalmente as circunstâncias nos proporcionam, e ele é uma casinha ontem. Eu fui visitar o irmão da igreja logo no meu primeiro, segundo ano pastorado. Ela ainda era muito novo na caminhada. Eu lembro de um dia que passei uma visita rápida, estava inclusive no negócio dele, nada nem na casa, fala aí meu parceiro, para ver como é que está a fé. A resposta dele, sem nem pensar, foi: quiser, eu falei como é que é, e ele viu o jeito que ele já falado. Não é que o senhor sabe, tem fé para ser constante e vai para a salvação. Mas a resposta dele é de quem estava desanima disso. Eu falei: agora que você fez distinção entre uma e outra, eu quero saber das duas. Aí falou o pastor: honestamente, não vou ficar tapando o sol com a peneira, não. Ele falou: se é para ser constante, está ruim, até quando eu vejo a luz no fim do túnel, eu acho que é. O trem que entrou para me pegar aí, eu falei assim: aí, a fé para a salvação. Ele falou: é só um pouquinho pior, tu tentando acreditar na doutrina da repescagem para subir segunda chamada, porque a primeira com certeza já não vou. Gente, eu saí daquele lugar, precisa de oração, e tem gente que além de desanimado se torna desanimador, porque se a fé vem por ouvir, nossa, não semana passada, que a dúvida também vem dependendo que isso é de ouvido, mas um curto espaço de tempo eu encontrei outro irmão da igreja, está enfrentando dificuldade, mas eu te rendo daqueles de alto nível. E quando encontrei ele, falei: meu querido, tudo bem? Você já percebeu fazer a gente pergunta tudo bem só para o lado, você nem quer ouvir a Deus, pastor, tudo bem? E está tão empolgado. Falei: aquela situação resolveu, ainda não é só uma questão de tempo. Aquele problema está com os dias contados, e você vê a linguagem daquele cara. Ele estava na fornalha, mas ele já tinha apagado a força do fogo, alguma coisa tinha sido resolvido do lado de dentro. O primeiro estágio da fé estava funcionando, e eu sabia, e eu fiquei esperando, o que não demorou para acontecer. O segundo estágio funcionou, depois mudando as circunstâncias. A Fabi, ao que e você precisamos de fato entender e compreender, é que a Zela se firma na palavra de Deus. Então muitas vezes nós vamos estar diante de circunstâncias que não combinam com aquilo que Deus está falando. Quem sabe, não estou dizendo que nenhum de sol, nós nunca vai aceitar uma situação de morte, mas quando Jairo ouvir Jesus dizendo: não tenha medo da notícia que te trouxeram querer, somente você estava aqui esperando minha ajuda, esperando que eu fosse até lá. É com Jesus, disse: a circunstância pode ter mudado, eu não mudei minha disposição te ajudar, não mudou minha promessa de intervir, tá de pé, será sustentada. É numa hora como essa que eu gostei, precisamos ter que escolher quem é que nós vamos ouvir. Eu contei há pouco tempo aqui o testemunho do pacto do Israel. Eu não estou dizendo, gente, que nós vamos ter que lidar com algumas situações de perda ou lá. Eu sou filho do meio de 3 homens, mas minha mãe teve uma 4ª filha, que era para ser a caçula, viveu 2 dias e morreu, e nós tivemos que lidar com essa situação. Mas no dia onde meu filho estava na iminência de morrer, o Espírito Santo falou comigo: não foi isso que eu falei a respeito do destino dele, não foi isso que eu determinei que você esperasse. Ele começou a me fazer lembrar de cada promessa que tinha dado, de como ele me chamou para um tempo de jejum, relação, e sem momentos como esse óleo. Você claramente uma palavra, ou uma porção da escritora, ou a palavra muito pessoal que Deus te dirige. Você tem que fazer uma escolha. Alguns anos atrás, bondade, né? Eu ficar com 24 anos, que há menos de um ano, então um bom tempo atrás, eu te fazer uma viagem, e eu não tinha dinheiro. Eu falei: Kelly, nós não temos dinheiro para chegar, nós vamos conseguir chegar com um tanque cheio, abastecido, mas não tem. Diz por dinheiro para o pedágio. Eu falei: Deus me deu uma garantia que é para a gente entrar nesse carro, esse mandar agora o Inozinhos tem que terminar viagem de noite sem dinheiro para passar o último para baixo. Se você não tem um pingo de dúvida, eu falei: nenhuma, e eu não vou tentar solucionar isso um jeito humano como faria em qualquer outra circunstância. Eu tenho o comando de Deus, bora, e Deus me deu uma mulher tão doida quanto eu. E nós entramos com a criança, um bebê no carro, e fomos para a viagem. E quando for aproximando o último pedaço de nós, usamos a conta dela, o valor da placa, quanto tem na época, faltava R$2. O amor ceticismo tem dinheiro pedido, o carro às vezes tem algo, não esquecemos aí, a revirou tudo nada.
e aproximando, né, o pedágio, eu lembro. Que eu falei, dá uma olhada na sua bolsa, amor, gosto de mulher. Queria multiplica, foi, aparece de tudo a ideia. Ela disse, não tem, mas eu vou olhar, olhou. Nada, eu fui aí. Eu fui aí que sim, o dinheiro, a gente não passa mais na estrada, a gente não fica... Eu sei o que Deus falou comigo, nós vamos chegar, eu falei, não posso parar no guichê, mas nós vamos chegar o mais perto possível e ver o que Deus vai fazer. A gente está chegando perto do pedágio, a menos de 1 quilômetro da chuva forte, forte, forte. Muitos casos já começaram a encostar, ligar o pisca-alerta. Eu fui, vou passar um pouquinho, mas de repente não sei se começou a cair granizo, depois depois não dá para continuar, eu tive que encostar também, estava a 200, talvez não dava 300 metros do pedágio, eu liguei. Pisca-alerta ali, agora eu tenho tempo aqui, todo mundo está parado, tem um motivo, nós também temos, foi amor, bora orar e agradecer o dinheiro desse pedágio que Deus nos mandar. De repente eu levei um susto, porque eu não estava esperando acontecer, já estava escuro, uma chuva daquela visibilidade terrível, alguém batendo com força no vidro do carro para fazer mais barulho que o granizo. Eu olho um camarada debaixo de uma pilha de jornal para se proteger das pedras. Eu abri só um pouco o vidro porque entrava a pedra para o lado de dentro do carro e desfaltou dinheiro para o pedágio. Eu tipo, que está acontecendo? O cara estendeu R$2, eu peguei, ele saiu correndo em direção ao prédio da administração. Até hoje não sei te explicar o que aconteceu. O dia que eu chegar no céu, uma das minhas muitas perguntas vai ser que quer o cara do pedágio, que loucura foi aquela, um cara, você consegue, mas não que ela sair debaixo da chuva de granizo, se protegendo com a pilha de jornal, das bancadas de pedra para oferecer um dinheiro para alguém que não pediu no meio de todos aqueles carros parados. Mas uma coisa que eu posso te garantir, as funciona, e quando eu e você nos posicionamos, nós somos entender que não apenas vem por ouvir a palavra de Deus, mas por levá-la a sério, a fé, convicção de que aquele que falou é responsável pelo que falou, não está de brincadeira com o que falou, ele não pode mentir. Eu disse Jeremias 11:12. Eu, Senhor, vê-lo sobre a minha palavra, vigio para fazê-la cumprir e sabe. Momentos como esse aí, você precisamos fazer uma escolha, falar para você que hora que eu olhei aquela estrada escura à noite, imagina ter que ficar no acostamento com o esposo e criança, não era algo assustador, era mais ao que eu aprendi com o tempo. Você tem que funcionar no primeiro estágio da fé e resolver essa situação dentro de você. Depois você vai ver o segundo estágio abrir e funcionar. Quem está entendendo aí de neném? E eu quero terminar te encorajando a momentos onde eu e você vamos andar debaixo e algumas palavras de Deus e vamos ter que confiar nele. Isso não significa que nós vamos ter que gerenciar sentimentos que surgem, ao que Paulo diz em 2 aos Coríntios, capítulo 1, dos versos 8 a 10, e diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis, a natureza da tribulação que nos sobreveio, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos, até da própria vida tocar qualquer um gigante na fé, com Paulo dizendo: gente, o negócio foi tão intenso que eu cheguei ao ponto de desesperar da vida. Isso que é interessante é dizer que eu não quero que vocês ignorem, eu quero que você saiba, eu vou abrir o jogo com você. Foi para lá de assustador, mas olha os versos 9 e 10, contudo, todavia, no entanto, entretanto, apesar disso já, e nós vezes tivemos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, esse no Deus que ressuscita os mortos. Paulo Dias, eu já aprendi, e eu que resolvo o problema, não é meu medo. Que resolve o problema, não adianta confiar em mim ou na minha capacidade, eu já aprendi a confiar. No Deus que chega ao ponto até de ressuscitar mortos. Não é apenas uma situação irreversível, mas ele estava lá no contexto e alguém está desesperando a vida e está dizendo: se até o morto é irreversão, o cara tem daqui, está só com medo ou desejando morrer pelo susto, que está mais do meio de si, uma situação que Deus também pode intervir e dizer: eu escolhi confiar não em mim, não em nós, mas não Deus que ressuscita os mortos. Confiar é uma escolha, uma decisão que você fazemos. Tomamos o versículo 10 dias, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a nos envaidecer. Olho para trás, para o passado, ao histórico de livramento de Deus, seu olho para frente, ou a certeza que o mesmo Deus é o mesmo Deus.
Que vem a gente vai continuar agindo e diz o que é que eu vou ficar com medo das circunstâncias e dizer eu escolho colocar a minha atenção em outro lugar que está entendendo de café, e quando as coisas se resolvem do lado de dentro, normalmente nós seremos levados pela fé a ver o funcionamento do lado de fora, um outro estágio teatro. E eu quero encerrar compartilhando quando morava em Irati, onde plantamos a primeira das patoras, da Dispo Comunidades Alcance, Curitiba. Eu lembro de quando recebi a visita do pastor Fabiano, que hoje está à frente da Contrário Alcance, em Juazeiro, na Bahia. Ele ainda não pastoreava, não estava à frente à igreja, e eu no processo de discipulado à distância, ele falou, gostaria de passar um tempo com o Senhor aí, entra em um acordo com a minha esposa aqui, e que ela aproveitar um período de férias que eu tenho, poderia passar umas 2 semanas aí contigo. Eu falei, vem para cá. Eu lembro do dia que ele chegou no domingo à noite, nós saímos fomos buscá-lo na rodoviária, e eu lembro que a primeira pergunta para ele foi, você já jantou? E falou assim, pastor, antes da viagem, já comi, já me alimentei. Eu falei, minha segunda pergunta para você, qual foi o maior jejum que você já fez, o maior conjunto como assim? Eu vejo mais longo, e eu já joguei o dia, tens um áudio que eu falei ou citei, eu falei, já que você veio para querer aprender, você treinando, você já vai entrar no modo hard a partir de amanhã, ou você entra comigo em 3 dias de jejum. Que bom que você já comeu hoje, porque eu não falei para ele, então tinha comida para dar para ir lá em casa, e o camarada veio se hospedar em uma casa que não tinha comida, e o negócio estava tão intenso, gente, que realmente não tinha comida. Eu falei para Kelly, eu vou jejuar, porque meu maior desafio não é comida, é uma conta que depois do 3º dia de jejum, eu tenho que pagar. Era uma conta do ministério, nós temos fumar uma revista, que a gente bancava a impressão bancada ao correio, mandava estudo de graça para as pessoas, e depender de milagre para pagar, e eu estava diante de um desafio, e eu falei para Kelly, eu vou jejuar, se aproveita a hora do almoço, visita os irmãos, talvez alguns da nossa equipe, dar de comer para as crianças, nem que seja uma vez por dia vocês. Eu vou por jejum, eu e o Fabiano está sabendo de nada, mas no 3º dia em casa, que já estava mais à vontade, eu acho que ele começou a fazer planos para quebrar o jejum. E eu lembro do momento que ele foi abrir a geladeira, quando ele abriu, eu lembro até hoje do grito com o sotaque peculiar do Fabiano pastor, essa geladeira está virada num pouco. Eu falei o que não, cocô falei, o coco entendi, não entendi a analogia, só tem água dele, banco e água pouco. E eu falei, qual é o problema, só o que é que nós vamos comer, olha. Que teve o jejum, já estava planejando encerramento, falei, amigo, daqui a pouco nós pegamos a estrada para Curitiba, eu vou pregar no culto que era Deus, que eles nos dê comida lá, né, para a gente ir para o 4º dia de jejum. Mas ele ainda inquieto, dá uma olhada, abriu uma porta, um armário do outro, o pastor parece estar meio sem comida aqui, falei esse é um dos motivos que nós temos enjoando, filho, e eu não tenho nem como quebrar o jejum, se Deus não quiser um milagre. Ai meu Deus, eu falei, cara, mas tudo que você viu, ouvir, contar à distância, você vai poder viver junto comigo, Senhor, testemunho louco. Eu estou tão feliz que você está aqui aí, nós os víamos, pregamos na igreja. Eu lembro do final, ele falou, pastor, pelo amor de Deus, qual o valor da conta vai pagar? Amanhã falei 5.000 e tantos reais, ela 5.000 quebradinho aí. Ele falou assim, me deixa contar, o que vendeu de livro foi você que está para envelope aí. A vontade aí de controle, disse o Senhor, da glória frio, que foi muito pouco, se tiver alguma fé, fazer alguém me deu sem dar uma olhada. Que só mandar venda envelope tinha 580 reais, alguma coisa assim. Eles, pastores do céu, não alemão, bateu 10 puxando dentro. E vai, Fabiana, essa é a beleza da coisa. É você não deixar seu constante assustar. Eu falei, você é novo nisso, você vai enfrentar desafios na vida. Falei, eu estou estando meus músculos de fé faz tempo. E eu falei, eu não sei o que Deus vai fazer, que normalmente ele é de uma criatividade que não faz sempre igual, mas que ele vai fazer, ele vai. Eu também não parona na minha fé. Eu falei, apesar que eu também não paruntário.
Na minha fé eu falei, apesar que eu também não sei se eu consigo dormir, eu estou empolgado como é que vai ser dessa vez, mas o dia seguinte o telefone tocou logo pela manhã e ele me viu atender, a ligação é uma pessoa de outro país que estava no Brasil e ela me ligou e falou, pastor, me perdoe fazer essa ligação e não quero parecer intrusos, mas Deus me mandou fazer uma certa para o senhor, eu não tenho dúvida porque Deus me falou exatamente os centavos do valor, que eu preciso dar o valor, que eu preciso dar o valor inteira, todo quebrado, até os centavos o elenco. Na ocasião só falei assim, o que banco você trabalha, não tinha Picheteli, já que leva a transferência. Entre bancos era complicado, então que vivia de fecha, a deixava a conta em todos os bancos aberto para não ter dificuldades. Falei, que banco você trabalha? Banco tal, falei, anota aí agência e conta corrente, e foi ótimo, vou fazer uma transferência. Falei, olha, eu podia olhar o extrato, descobrir, depois você me deixou curioso quando diz que Deus falou todos os números quebrados e os centavos. Se incomode me falar o valor, e falou, não pastor, ele falou, peguei. Mandei o papel e quando desligou o telefone, chamei o Fabiano, falei, baiano, vem cá, tá vendo esse número aqui, alguém que vai fazer uma transferência agora, soma o valor de ontem. Ele pegou e somou, fui agora, pega esse boleto e ver, era exatamente os centavos, o valor exato em cada número quebradinho, até os centavos do boleto que a gente tem que pagar, mas não falou, pastor, ainda estamos sem comida. E foi, criatura, isso aqui não há provisão restrita, é uma mensagem, é Deus dizendo isso, não é coincidência, se não é acidente, eu estou cuidando de você, faleceu, mas difícil, a conta mais alta, eu acho que nós vamos ficar sem comer. E eu lembro dele dizendo, partiu, como o senhor consegue essa tranquilidade, e falei, agora o desespero que eu vivia, ministro, não tem noção, mas é o que eu já aprendi, o desespero não resolve, só piora, a fé resolve, você tem que tomar a decisão, e quem está então, se você deixar em circunstâncias prevalecerem, você vai perder, mas se você escolher prevalecer Deus, o reino de Deus vai.